Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nessa Casa de Amor. Então, para iniciarmos os estudos dessa tarde, vamos fazer a nossa prece. Rogando a Jesus que Ele possa nos atender mais uma vez com seu amor, com a sua luz, nesta tarde. Que o teu amor e a sua divina paz possa estar junto conosco. Que nós possamos aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos e que é tão importante para nós, para a nossa reforma interior. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que a tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos para mais um encontro para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos dar continuidade e complementar o capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Abordaremos os itens 5, 6 e 7, cujo título é O Ponto de Vista. Então, Kardec, neste capítulo 2, Kardec, nesse capítulo 2, nos fala para refletirmos, nos convida a refletirmos a respeito de como nós enxergamos a vida. Se com um olhar materialista, de que a vida é só isso que aqui está, onde nós estamos e termina tudo, ou do ponto de vista de que a alma é imortal, que nós continuamos, que o espírito tem uma longa caminhada de idas e vindas ao mundo material e ao mundo espiritual. Kardec explica que a vida na Terra é apenas uma passagem, uma pequena etapa nessa grande caminhada do espírito, que sai lá do primitivismo até chegar à angelitude. E isso ocorre através de várias e várias reencarnações, ora passando no plano espiritual, ora encarnado aqui na Terra, para se colocar em ajuste com as leis, para passar por provas, por expiações, para refazer caminhos que foram mal feitos, mal trilhados no passado, né? Então, Kardec nos diz que é como se nós estivéssemos numa escola, aprendendo e nos preparando para algo melhor. Quando nós olhamos os desafios que a vida nos oferece, e nós acreditamos na imortalidade da alma, tudo para nós faz mais sentido. Porque senão como é que nós vamos entender um Deus bom, justo e amoroso, se nós vemos alguém passando fome, alguém doente o tempo inteiro, alguém sem as mínimas condições de saúde, enfrentando doenças terríveis e outros gozando a vida, com a saúde plena, com a beleza plena? Então, onde a justiça? Mas quando nós entendemos que o espírito é imortal, depois de criado, ele segue até alcançar a felicidade plena, e como disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. Nosso grande engano é buscarmos a felicidade neste mundo, porque ela não é para agora. Nós ainda somos muito imperfeitos e precisamos desenvolver em nós muitas virtudes, para que nós possamos, então, alcançar essa felicidade plena. Aqui na Terra nós temos momentos felizes, não é? Então, quando nós olhamos para a vida com esse olhar de que há um espírito imortal que comanda tudo, tudo faz mais sentido para nós. Imaginemos que nós estamos viajando para um lugar lindo, maravilhoso, incrível, mas que o caminho é cheio de pedras, de buraco, de barro, de areia, difícil de se trilhar. Mas a gente sabe que lá na frente vai ter a recompensa. Lá na frente nós vamos desfrutar
daquela situação, daquele lugar maravilhoso. E assim é a vida. A nós que cremos, que sabemos que a alma, quando me perguntam se eu acredito mesmo na existência do Espírito, eu não digo que eu acredito, eu digo que eu sei. Né? Eu sei que a vida continua, pelas minhas experiências dentro da casa espírita, nas reuniões mediúnicas, por tudo que a gente já presenciou. Então eu não acredito que a vida continua, eu tenho certeza que a vida continua, né? Então, mas quando a gente sabe isso, quando a gente crê nisso, as dificuldades ganham um outro peso, ficam mais leves. A gente vê que as dificuldades, a doença, o abandono, a solidão, enfim, as traições, as perdas, todas fazem sentido. Não é o fim, nada é o fim, tudo é meio. É uma oportunidade que nós temos de crescimento, dependendo da maneira com que a gente encara estas dificuldades. Kardec nos diz que as provas da vida, como as doenças, os problemas, parecem insuportáveis quando nós achamos que tudo termina no túmulo. Quando nós não acreditamos na imortalidade, tudo vira desespero. Eu perdi o meu carro, pegou fogo, eu perdi a minha casa, eu perdi o meu familiar, porque aí a gente acha que perde. Na verdade, pessoas, a gente não perde nada, porque os bens materiais que nós temos, eles nos são dados como acréscimo da misericórdia divina e nós somos fiéis depositários. A gente, quando está aqui neste mundo, a gente adquire bens, casa, carro, roupas, né? Mas quando nós saímos daqui, a gente deixa tudo aqui. Nada nós levamos. Alguém de vocês conhece alguém que tenha levado algum bem material? Uma joia? Um corpo bonito, sarado? Ninguém levou. Até o corpo a gente deixa aqui. Nós vamos em espírito, com o corpo espiritual. Então, quando nós entendemos que a vida continua e que nós não perdemos nada nem ninguém, as provas ficam mais fáceis. Né? Nós vemos nas provas, nas dificuldades, uma maneira de nós evoluirmos, de corrigirmos os nossos erros, de fortalecermos a nossa alma para os embates que ainda virão. Porque nós temos muitas idas e vindas. As reencarnações são muitas. Ou alguém aqui acha que muda muito numa encarnação. A gente passa aqui 70, 80, 90 anos, mais ou menos, ou 100 até, né? Mas a gente muda muito, muito pouco. Então nós precisamos, por que tem que passar tantas encarnações? Por que a gente não consegue crescer numa encarnação só? Olha, nós poderíamos. Era só a gente ser aquela pessoa que só ama, que só perdoa, que só faz o bem, que só tolera, que é benevolente, que é indulgente. Então, se a gente desenvolver todas as virtudes, nós podemos dar um salto, isso não é impossível. É quase, né? Porque a gente não... Por quê? Porque a gente não se esforça o suficiente. A gente diz assim, não, mas isso aí é difícil, mas perdoar a fulana, mas aí é muito querer, vou deixar para outra vida. Vou deixar para mais adiante, né? Mas aquele vício, não vou abandonar aquilo. Eu gosto tanto daquilo ali, né? Não, vou deixar para quando eu ficar mais velho. A gente vai jogando para frente e daqui a pouco as portas da morte física abrem-se e a gente passa para o outro lado, deixando alguns compromissos a mais do que quando voltou, tendo melhorado em alguns pontos, né? Então, isso tudo é para nós melhorarmos essas dificuldades que a vida material nos oferece. Mas nos oferece coisa boa também, não é? Então, isso é para fortalecer a nossa alma. E Kardec nos dá um exemplo simples. Uma pessoa que só pensa no mundo material, no dinheiro, no poder, nos prazeres que a vida material oferece, sofre muito mais porque tudo isso acaba. Vai ter dias que nós não vamos ter dinheiro. As contas estão batendo e a gente não tem para pagar. Outro dia, a gente envelheceu. Aí a beleza que eu cuidei tanto daquele corpício, né?
E aí agora lá no 75 já não é mais a mesma coisa, eu me olho no espelho, mas essa mancha não tinha semana passada, né? Aquela ruga ali, então até a beleza, se é que algum dia eu tive algum pouquinho de beleza, a gente vai perdendo, todos nós vamos deixando para trás, né? Então tudo, os bens materiais, em algum momento a gente perde alguma coisa, perde cargo, perde posto, né? A gente vai ficando velho, tem que se aposentar, então já não é mais o doutor fulano, já não é mais o chefe, já não é mais o general isso, o general aquilo, a gente deixou de ser, né? Então são coisas que vão ficando quando nós entendemos que a vida é só material. Mas aquele que tem fé na vida eterna sabe que o verdadeiro tesouro está naquilo que nós levamos na alma. São as nossas virtudes, os nossos aprendizados. Isto é que é o verdadeiro tesouro que o espírito imortal carrega com ele. Porque se eu aprendi a ser tolerante, paciencioso, benevolente, indulgente, simpático, fraterno, isso vai comigo, porque eu já criei isso. Eu desenvolvi essa virtude. Então eu vou desencarnar, deixo o meu corpício que está velho aqui, e vou para uma vida espiritual. Novamente retornarei, depois de algum tempo, para trabalhar mais um pouco na minha melhora, e trarei comigo todas essas virtudes que eu desenvolvi agora. Então faz sentido a gente crer que a vida continua. Não teria sentido que Deus bom é esse, que bota alguém aqui saudável, como eu já disse, né? E bota outro doente. É por acaso? Não, o acaso não existe. Tudo tem um porquê no universo, na criação divina. Kardec nos fala sobre a importância de nós enxergarmos a vida de uma forma mais ampla, abrirmos mais a nossa visão. Quem só pensa no hoje, no agora, perde o entendimento do todo. Nós nos grudamos no nosso dia a dia ali e ficamos focados ali, não abrimos a nossa mente para o resto. E é assim com a nossa vida. A gente acha que a nossa vida é só essa vida material, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que guardar, eu quero trocar o carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma plástica, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo, e foca só nisso, se esquecendo do principal. E qual é o principal? É que nós somos espíritos imortais, e nós viemos aqui não foi para comprar carro novo. Nós viemos aqui não é para comprar uma casa nova. Não viemos aqui para fazer uma plástica e ficar bonitinho. Nós viemos aqui para adquirir virtudes para o espírito, do espírito imortal. Viemos aqui para evoluirmos. Essa é a finalidade maior da nossa existência, a evolução do espírito. Então a gente aqui, claro, mas para um pouquinho, eu estou vivendo num mundo material. Aí tu não quer que eu me preocupe, que eu tenha conforto, que eu passeie, que eu aproveite as coisas materiais da vida? Não, eu não disse isso. Nem Jesus, nem Deus quer isso. Nós podemos aproveitar tudo que a vida material nos oferece com equilíbrio, desde que não faça mal para nós, para o espírito imortal, e nem que faça mal para o próximo. Então é justo que eu queira andar num carro bom, que eu queira morar numa casa boa, que eu queira ter uma roupinha bonita, que eu vá passear, que eu vá na praia, né? Que eu coma bem. Todo mundo tem esse direito. Todo mundo pode e deve lutar por isso, porque isso nos impulsiona. Como eu quero comprar um carro novo, eu vou ter que trabalhar mais. E aí uma das leis naturais é a lei do trabalho. Aí eu vou progredir, e é uma outra lei natural. Então essa é a sequência da vida. Tudo eu posso, mas com moderação, desde que isso não venha em prejuízo do espírito imortal que eu sou, né? E nem venha em prejuízo dos outros espíritos imortais que são o meu próximo, que são as pessoas que me rodeiam. Então, é como a gente olha só para essa vidinha, só para as coisas materiais. É como olhar uma árvore que está no meio da floresta e a gente só enxerga uma árvore. Não, tem uma floresta toda ali, né?
E quando a gente enxerga o todo, a gente vê que os sofrimentos, eles não desaparecem. Ah, então eu vou olhar como sendo, como o Kardec bota aqui como título desses itens, é o ponto de vista. O ponto de vista espiritual, o ponto de vista de que somos espíritos imortais, né? Então, quando a gente olha para isso, então eu não vou sofrer, eu não vou sentir as dores, eu não vou sentir as perdas. Claro que vai, mas tu vai entender isso melhor. Então vai doer menos, tu vai superar as dificuldades que a vida material te impõe mais facilmente. Então tu vai ter mais coragem para suportar as dificuldades, tu vai ter mais resignação. Por quê? Porque tu sabe que isso é temporário. A minha doença não é para sempre. A minha falta de dinheiro não é para sempre. A traição que eu recebi não é para sempre, é por agora. Isso aí vai passar como tudo passa. Tanto as coisas ruins como as coisas boas. E nós vamos seguir em frente. Olha, nós olharmos, e os nossos pais, e os nossos avós, e os nossos amigos. Quantas pessoas passaram por essa casa? Essa casa vai fazer 70 anos em março. Quantos trabalhadores estiveram aqui utilizando essa tribuna, trabalhando, levando essa casa nas costas, né, para começar lá. E hoje, onde eles estão? No plano espiritual. Ou já reencarnaram de novo, estão por aí de novo, né? Então passaram, como nós vamos passar. E as dores passam. O sofrimento passa. Ah, mas eu tenho uma doença que não tem cura. Não tem cura nessa encarnação. Mas quando tu desencarnar, vai passar. Porque o espírito, se tu passar com resignação, com aceitação, com entendimento das necessidades, se tu tirar a lição necessária daquela doença, então tu vai aproveitar isso. Quando desencarnar, ó, o espírito sai livre, leve e solto, faceirinho, bonito, né? Sem dor, sem doença nenhuma. E a doença ficou no corpo que vai apodrecer, que vai entrar em decomposição. Pronto. Então, tudo passa. Então, agora eu acredito no espírito imortal, então não vou mais sentir dor. Vai sim, né? É como uma criança que toma um remédio amargo para passar a dor de barriga. Mas tem que tomar um remédio amargo, é o que a gente faz. A gente passa pela dor, passa pela doença, passa pela falta de dinheiro, passa pelo abandono, pela solidão, pela traição, né? A gente passa, e tudo passa. Quantas vezes acredito que todos nós já tenhamos passado por situações que nos desesperamos lá atrás, e hoje a gente olha para trás e ri. Ah, parece mentira, né? Eu passei por aquilo lá. Puxa, como é que eu consegui? Porque a gente teve força, a gente lutou, a gente não está sozinho, aquilo fazia parte do nosso programa reencarnatório. Então a espiritualidade está a nosso favor, Deus está a nosso favor. Como o Delcio usa uma expressão que Deus é escandalosamente a nosso favor, né? Deus é escandalosamente a nosso favor, o Delcio usa essa expressão, né? Então Jesus nos ensinou isso ao falar que no reino dos céus. Ele nos mostrou que a verdadeira felicidade não está nas conquistas que a gente faz aqui, mas no que nós somos capazes de construir para a nossa eternidade. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo, ele nos chamou para olhar para mais além, para não ficarmos presos nas ilusões da vida material. Ah, mas eu não consigo comprar aquilo, eu queria tanto comprar tal coisa. Ah, mas eu queria tanto, mais um Natal eu não consegui comprar. Para lá um pouquinho, de repente não é ainda para te conseguir, né? Não é, talvez não fosse bom para ti nesse momento. Resignação, paciência. Na hora que tiver que ser, será, porque nada é por acaso. Então, pensar na imortalidade da alma nos dá força, nos dá paciência, nos dá esperança, nos ajuda a enfrentarmos as dores com mais fé, nos incentiva a sermos cada vez melhores, todos os dias, porque sabemos que a jornada continua. Nunca termina, mas agora estou velho, estou no fim da vida. Que nada! Nós vamos continuar vivos.
Nós não vamos morrer. A nossa encarnação hoje é o somatório de todas as outras encarnações. Por isso que a gente diz que essa é a melhor encarnação. Porque eu sou hoje o somatório de todas as outras. Quantas, sabe lá, eu já tive. Né? Então eu já sofri, já errei, já me refiz, já errei de novo, refiz de novo. Então estou aqui. Então essas experiências todas, a gente vai trazendo. E é o somatório de tudo isso. Então, a vida parece ser muito pesada para nós, mas temos que lembrar que nada é permanente. Todo sofrimento passa. Que a gente aprende, que a gente se transforma, que a gente vai se tornando a cada dia um pouco melhor. E a alma imortal, que vai evoluindo, conhecendo-se cada vez mais, ela vai se conectando com Deus, vai nos conectando com o plano mais alto da vida, e nós vamos percebendo que o ponto de vista a qual Kardec se referia é aquele que nos convida a amar, a ter paciência, a perdoar. Isso é evoluir como espírito, olhar para a eternidade. A ideia clara quando a gente tem da vida futura ajuda muito para que nós nos melhoremos em termos de moral. E a gente sabe que o espírito, nós viemos para cá para evoluir. E como é que o espírito evolui? Desenvolvendo duas asinhas. A asinha da intelectualidade, da inteligência e da moralidade. Nós queremos ser anjos, voar, mas aí nós precisamos desenvolver as asas. E a gente vem aqui, desenvolve a intelectualidade, mas a moralidade, ó, como diz o professor aquele, ó, desse tamanho, né? Então a gente precisa trabalhar, e quando a gente tem essa ideia clara da vida futura, que a vida continua, nós nos preocupamos mais em desenvolvermos o nosso lado moral. Então, entendemos que a vida aqui material é somente uma passagem, que eu tenho responsabilidade com o meio em que eu vivo e com todos que me rodeiam. As dificuldades, como eu disse, são encaradas com mais resignação, com mais paciência, porque a gente sabe que são passageiras, né? E a morte, para aquele que crê que a vida continua, a morte nada tem de apavorante. Ela deixa de ser a porta para o nada, para ser a porta de uma morada de felicidade, de paz, de evolução. Porque Jesus nos prometeu nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus, porque encontrarão o reino dos céus, porque receberão misericórdia. Então as bem-aventuranças de Jesus nunca foi prometida para esse mundo, foi prometido para um mundo que virá. E nós precisamos fazer para merecer, porque nós só vamos para esse mundo feliz quando nós merecermos. E aí entra o nosso trabalho, a nossa vontade de modificarmos a nossa condição de espíritos imperfeitos que somos, porque fomos criados simples e ignorantes, então até alcançarmos a angelitude. É um longo caminho pela frente, minha gente. Não quero desanimar ninguém, muito antes pelo contrário, nós já caminhamos um bom pedaço. Hoje nós já estamos aqui parando para ouvir Jesus. Vejam só que coisa boa. Antigamente nós estávamos lá tirando pedra na cruz, né? Nós estávamos lá gritando Barrabás. E hoje nós estamos aqui falando de Jesus, ouvindo o seu evangelho, querendo conhecer um pouco mais. Então, como nós sabemos que estamos num lugar temporário, nós recebemos com menos inquietação, com mais indiferença às dificuldades. Então nós temos um espírito mais calmo, né? Não é que nós somos um espírito mais calmo, porque não podemos nunca dizer que nós temos um espírito. Nós somos um espírito. Nós temos um corpo físico, mas nós somos um espírito, né? Então, e isso e essa calma que a gente tem, sabendo que a vida vai continuar, que não é ali na morte que vai acabar tudo, na morte do corpo físico,
mas que a vida vai seguir e que a gente vai voltar, vai reencontrar os seus amores, né? Quando a gente tem dúvida dessa vida futura, então a gente dirige os nossos atos terrestres aqui, buscando sempre as realizações materiais, querendo sempre o poder, a parte do dinheiro, econômica, né? A gente querendo os bens materiais, se preocupando muito mais com isso do que com aquilo que a gente precisa. Se somos espíritos imortais, viemos aqui para evoluirmos, temos que nos preocupar com o nosso lado espiritual, né? Nós não podemos ser como uma criança que só vê os seus brinquedos ali, nada mais interessa. Não, mas não é assim que nós temos que viver só as coisas materiais. Nós temos que ver o todo, ampliar. Isso a doutrina espírita faz com a gente. Que a gente amplie a visão, alargue a nossa visão, né? Que a gente não ande que nem cavalo de carroça com aquelas viseiras do lado assim, né? A gente só enxerga para frente. Não, a gente tem que olhar para os lados. A gente tem que ver o todo, né? É lamentável que muitos homens, que muitas pessoas se perturbem tanto para conquistar lugares, poder, cargos, hierarquias, que duram tão pouco tempo. Às vezes lutam a vida inteira para ter um determinado bem. E aí usufrui quanto tempo daquele bem? 20 anos, 15 anos? O que é isso? Perante a eternidade, nada. Luta tanto para ter um cargo, trai, se corrompe, enfim, para ter um cargo, se vende, né? Tem uma expressão que a gente diz assim, o fulano vende até a alma para o diabo, se for para conseguir o cargo lá, né? Então, as pessoas fazem isso, e aí, quando conseguem, vai durar tão pouco tempo, porque a desencarnação virá, né? Outros, ele vai envelhecer também, e vai perder aquele cargo, né? Então, o que nós não podemos nunca esquecer é que a importância que a gente dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais fé na vida futura eu tenho, menos apego aos bens materiais eu tenho. E isso nós temos que ter consciência. Poderíamos até pensar assim, bom, mas se todo mundo só pensar na vida futura, ninguém vai trabalhar, não vai ter progresso, não vai haver evolução, todo mundo só está pensando na vida futura. Não, mas para eu como espírito imortal que sou, do meu instinto trabalhar. As leis naturais, a lei do trabalho, a lei do progresso, a gente vai sempre procurar alguma coisa melhor. Eu vou sempre procurar estar num lugar melhor. Se eu tenho uma cadeirinha de madeira, eu vou procurar uma cadeirinha estufada. Daqui a pouco eu vou querer trocar por uma poltroninha, né? E aí assim a gente vai indo. Se eu tenho um carrinho ruinzinho lá, daqui a pouco eu quero um carrinho melhor. Daqui a 1 ano, 2 anos eu vou trocar por um carrinho melhor, né? A gente tem, mesmo sabendo que a vida vai passar, que tudo passa, né? A gente está sempre buscando algo melhor. Aquele que crê na vida futura atribui ao presente, a esta vida, apenas uma importância relativa. Então não vou me importar com essa vida, eu posso desencarnar, não vou me cuidar, porque a vida é passageira, então eu vou passar, então não vou me cuidar. Vou fazer tudo que possa prejudicar o meu corpo físico, né? Não, a gente tem uma responsabilidade, a gente dá uma importância relativa, ou seja, uma importância menor do que damos ao espírito imortal. A importância ao corpo e às coisas materiais tem que ser menor do que a gente dá ao espírito. E que Deus não condena os nossos prazeres, o nosso conforto, aquilo que a gente consegue com o nosso esforço, com o nosso trabalho. É mais do que justo que todos queiram cada vez mais melhorar, porque é dessa forma que há o progresso na sociedade, né? Então o Espiritismo ilumina os nossos pensamentos, abrindo novos horizontes, nos tirando essa ideia mesquinha que nos concentra na vida presente, né? Nos mostra que a vida como um todo, ela é um elo que nos une todas as encarnações. Então são várias encarnações e esta é só mais uma, como se fosse uma grande corrente, e que a gente está todo ligado, a gente traz tudo aquilo que aprendeu e vai levar ainda para frente, né? Fazemos parte dessa grandiosa obra do Criador, né? O tempo foge, né? E eu
estou perdido no tempo aqui, mas vamos lá. Então, o tempo está se esgotando, né? Quando nós compreendemos os valores dos bens espirituais, quaisquer sacrifícios serão pequenos, né? Quando nós realizamos o reino de Deus no nosso íntimo, na alma, que esta é a criação divina maior. Isto é que importa. Então, nós ainda infelizmente estamos atrelados a crenças velhas, a egoísmo, ao orgulho, a preconceitos, né? Amor aos bens terrenos. Então, quando estamos materializados aqui nesse corpo físico, a gente se apega a esses bens perecíveis, mas nós precisamos aprender que os verdadeiros bens são os bens espirituais, as virtudes que nós desenvolvemos. A maioria de nós transitam cegos no túnel da carne, né? Esquecidos do seu verdadeiro valor, que é a nossa essência, que é o espírito imortal, que somos criaturas de Deus, que nascemos para ser felizes, que fomos criados para sermos felizes, e isso depende exclusivamente da nossa vontade, do nosso esforço. Não dependemos do outro. Eu não dependo do outro, do meu cônjuge, do meu filho, do meu pai, da minha mãe para ser feliz. Eu tenho que fazer a minha felicidade. Claro que eu tenho compromissos com os outros, né? Então, mas o verdadeiro valor do homem está no seu interior, está no seu caráter, nos seus sentimentos, na sua inteligência. É o espírito, é a alma, é o eu imortal que vale. Porque o espírito é a sede das faculdades, dos poderes, cuja origem está em Deus. Somos seres divinos, criados para sermos felizes. Estamos numa viagem onde esta vida material é somente uma estação da viagem. Não é o final da viagem, não é toda a viagem. Nós estamos aqui de passagem. Muito obrigado pela atenção. Muita paz, que Jesus nos ampare e nos ilumine. Que assim seja.